a Reis, no capítulo 4. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler o verso 8 em diante. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: veja que este homem que passa sempre por aqui, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Fala conosco nessa noite. Que teu Espírito aplique ela em nosso coração, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu confesso para vocês que dentro dessa temática que a gente tem abordado nos últimos tempos, que nós estamos falando do reino de Deus, da volta de Jesus, em que nós estamos aqui nas quintas-feiras falando a respeito do Apocalipse, né, o livro de Apocalipse. Eu organizo os esboços, as mensagens, né, e vou deixando sempre adiantado algumas coisas para poder, claro, ter os recursos sempre à mão, né? E eu já tinha preparado algo para essa semana, mas eu confesso para vocês que esses dias eu tive que ir ali no Taylor, na oficina, levar um negócio ali para ele. E antes de sair de casa, eu estava preparando algumas coisas dentro dessa temática toda, preparando algumas coisas, e quando eu desci de carro, eu senti muito forte no meu coração o Espírito Santo falar algo a respeito desse texto aqui. E ele me fez lembrar de algo. Lembra quando você estava lendo? Eu senti isso no coração. Lembra de quando você estava lendo lá a respeito de Eliseu? E que essa mulher, ela tinha preparado um quarto e tinha colocado algumas coisas dentro daquele quarto para acomodá-lo. E eu com aquilo na mente, então, e eu senti muito claro do Espírito Santo, eu quero falar com você primeiro naquele texto. Eu quero que você desenvolva algo e passe para a igreja, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Então peço que você redobre a sua atenção em nome de Jesus, que eu quero ser bem reto e direto. O texto da mensagem hoje que nós lemos, então, irmãos, o título, na verdade, é Acolhendo o Reino. Amém? Diga assim para o irmão que está do seu lado: irmão, você precisa acolher o reino de Deus. Diga assim para ele: você precisa preparar um lugar para o Senhor Jesus. Quando nós falamos, irmãos, do reino de Deus, né, dentro dessa temática que estamos tratando, né, nós falamos aqui insistentemente de Jesus Cristo como o instaurador, aquele que inaugurou o reino de Deus, essa realidade celestial, e colocou no coração de todos os homens. Amém? A partir do momento em que ele, ao começar pelo coração, reviveu o nosso espírito. Amém? O nosso espírito que estava, na verdade, morto pelo pecado, nos fez nova criação. Quando nós estamos falando de tudo isso, irmãos, nós estamos falando de uma mensagem. Nós estamos falando da necessidade de, irmãos, acolher o reino de Deus, acolher a pessoa de Cristo, acolher o Espírito Santo em nosso interior e acolher as palavras e a mensagem do reino. Amém? Como lá na parábola do semeador, que eu já preguei ela aqui, irmãos, o Senhor Jesus, quando conta ela, ele fala que a boa semente, ela só se reproduz realmente, irmãos. Ela só dá continuidade, ela só progride, ela só dá os seus frutos em um solo fértil. Ela só frutifica quando ela encontra um lugar propício, um lugar fértil, um lugar acolhedor. E lá Jesus está falando do reino também.
Amém? Essa semente ela só se reproduz quando ela encontra solos férteis, corações que não sufocam o reino de Deus, corações que não sufocam a palavra, mas antes abrem o interior, abrem o coração, vidas que abrem o seu interior para uma nova disposição, com um espírito favorável à presença de Deus, ou seja, que recebem com temor e buscam corresponder. Amém? Porque quando o Senhor Jesus chegou na sua vida, irmãos, você teve que dar uma resposta àquela situação, você teve que dar uma reação àquilo que estava vindo do céu ao seu encontro. Amém? Porque senão o seu coração seria um solo infértil e de forma nenhuma a palavra cresceria no seu coração e o reino de Deus. Eu quero usar esse texto que lemos aqui, irmãos, de Eliseu e essa mulher chamada de Sunamita. Amém? Eu quero usar, irmãos, esse texto como uma espécie de uma parábola, realmente, daquilo que se espera do coração daqueles que pertencem e que pretendem fazer parte do reino que está por vir quando o Senhor Jesus se manifestar gloriosamente. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que há um acolhimento que é necessário. É necessário que aconteça esse acolhimento para que aconteça aquilo que nós falamos que é progressivo, de glória em glória, para que o reino de Deus cresça, para que ele se desenvolva na sua vida, como nós insistimos aqui, de dentro para fora, amém? É necessário que haja este acolhimento, é necessário que haja esse recebimento, é necessário que haja um espaço no nosso interior. Na verdade, irmãos, isso vem como prioridade. Afinal de contas, Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? É necessário que o seu interior esteja preparado para que este reino avance a partir de nós, irmãos. Ele precisa primeiramente se acomodar internamente. Para que comece a fazer sentido às pessoas que estão à nossa volta, aquilo que estamos vivendo, as nossas experiências com Deus, a nossa vida com Deus, precisa primeiramente se estabelecer internamente, irmãos, para que você possa alcançar outras pessoas com o mesmo reino que te alcançou. Você só terá algo, irmãos, para oferecer externamente quando você estiver bem construído internamente. Só assim você terá algo para oferecer. Essa mulher aqui, irmãos, chamada de Sunamita, porque ela é da cidade de Sunem, a Bíblia não diz o nome dela, apenas que ela pertencia àquela cidade. A Bíblia diz que ela não tinha filhos. Nós não lemos o texto todo, irmãos, eu quero pegar só esse ponto aqui, amém? Outra hora a gente explora o texto, amém? Mas a Bíblia diz que ela não tinha filhos e o seu marido, ele já era idoso. Nesse contexto aqui do profeta Eliseu, irmãos, os tempos eram maus em Israel. Os tempos eram difíceis, o afastamento de Deus, irmãos, ele estava crescendo. O povo estava abandonando o Senhor. As autoridades menosprezavam a palavra de Deus e profetas como Eliseu não eram valorizados, não eram benquistos e muitas vezes eram perseguidos. Muitos profetas, irmãos, a essa época que viviam em completa escassez, muitas vezes não tendo com o que comer, porque eles eram ignorados por aqueles que deveriam valorizá-lo. Como é o caso de Eliseu e de tantos outros. Mas uma coisa que a gente aprende nesse texto aqui, irmãos, é que, independente da perversidade dos reis, independente do afastamento do povo ou de parte do povo, Deus levanta uma mulher para abençoar um profeta. Deus levanta uma mulher para acolher aquilo que veio do céu ao encontro dos homens. Amém? O Senhor levantou aqui, irmãos, uma senhora bondosa para ser boa como homem de Deus. E ela acolhe Eliseu em sua casa. Amém? Sem que ela soubesse, irmãos, sem segundas intenções, porque, como eu disse, a gente não lê o texto, isso fica bem claro quando se lê o texto todo, ela não tinha segundas intenções, mas quando ela recebe Eliseu, ela não estava recebendo apenas um homem de Deus, irmãos, mas ela estava recebendo em sua vida um pré-anúncio, uma anunciação. Ela estava recebendo isso em sua vida, irmãos, de como Deus invadiria o coração daqueles que acolhessem o seu principal mensageiro no futuro, Jesus Cristo. Essa mulher está recebendo aqui, irmãos, um pré-anúncio disso. E o profeta Eliseu se conecta, então, com o futuro Messias, irmãos. Que seria enviado, na verdade, milhares de anos depois, Eliseu se conecta com Jesus quando entra na casa daquela mulher. Como ele entrou na vida de tantas pessoas nos evangelhos. Eliseu
Eliseu e Jesus se conectam quando esta mulher, a sunamita, acolhe o reino de Deus em seu lar. Amém? Da mesma forma que aconteceu com você, quando você recebeu o Senhor Jesus. Porque é o que todos, irmãos, que recebem o Senhor devem fazer: preparar um lugar no coração. Preparar uma morada, preparar uma casa adornada, preparar um ambiente favorável para que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, possa habitar interiormente e para que haja progresso, então, espiritual na vida das pessoas. Amém? É isso que o Senhor espera. Então, sobre esse acolhimento, irmãos, praticado pela sunamita, nós vemos algumas figuras bem interessantes nesse texto, que servem, irmãos, de reflexão para nós que recebemos o reino de Deus no coração. Amém? A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, irmãos, é o que o texto diz logo de cara, no verso 8, leia comigo. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica. Repita comigo, uma mulher rica. E a Bíblia diz, irmãos, algo muito interessante. Ela insistiu para que Eliseu ficasse. Amém? Então aqui nós temos, irmãos, uma situação de uma mulher abastada, de uma mulher que tinha recursos, uma mulher que tinha bens. Nós temos um paradoxo aqui bem interessante, irmãos. Quando você vai lá para Lucas 18, nos Evangelhos, nós temos lá um relato do jovem rico. Amém? Um jovem que se encontrou com Jesus, irmãos, que exigia nada menos do que a prioridade. Eu quero ser o primeiro lugar na sua vida, até mesmo diante das riquezas, até mesmo diante da sua casa, da sua família, eu quero ser o primeiro. E a Bíblia relata lá, irmãos, que através deste encontro, aquele pequeno jovem, aquele pequeno homem entrou em um colapso. Ele se entristeceu, ele sentiu-se triste, irmãos, porque ao ter que escolher entre o Senhor Jesus e os seus bens, e ele entrou em parafuso. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus levanta uma mulher também abastada, uma mulher também rica, como aquele jovem era. Deus levanta uma senhora aqui, irmãos, e isso nos mostra que há diferentes tipos de recepção no coração. Os dois tinham dinheiro, os dois tinham recursos, mas os dois receberam de forma diferente. Os dois reagiram de forma diferente. Quando o Senhor Jesus faz um pedido difícil àquele jovem rico, irmãos, o mestre acaba por lamentar o apego dele à idolatria. Ele não conseguiu um lugar no coração. Ele não conseguiu receber completamente. E ao contrário disso, aqui nós vemos uma mulher disposta a tomar a iniciativa, porque é o que ela faz. Ela toma a iniciativa, irmãos, quando ela vê algo vindo da parte de Deus ao seu encontro, ela reage com iniciativa. Amém? Lá na sequência do Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 19, nós encontramos a narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu. É ou não é verdade? Amém? Você conhece a história de Zaqueu. Lá, irmãos, Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Lá é Jesus quem toma a iniciativa. Lá é Jesus que diz: Zaqueu, me convém jantar em sua casa, entrar em sua casa. Amém? Aqui nós vemos uma reação diferente, irmãos. É a mulher quem faz o convite. É a mulher que toma iniciativa. Como eu disse, irmãos, são reações distintas, mas a verdade é uma só. Antes de o vermos, como Jesus diz a Zaqueu, antes de o vermos, ele já nos viu. Porque o reino de Deus vem ao nosso encontro e Deus espera algum tipo de reação. Deus espera correspondência. Deus espera valorização. A reação do jovem rico, irmãos, foi virar as costas. A reação de Zaqueu foi subir numa árvore porque ele era pequeno. Amém? A reação dessa mulher aqui foi ser hospitaleira, foi ser receptiva, foi fazer alguma coisa. Ela mostrou disposição, irmãos. E você vê algo muito interessante, irmãos, no verso 9. Leia comigo. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Os pentecostais mais antigos diriam: vejo que és profeta.
Quando se encontrava um outro irmão que tinha algum tipo de unção, tinha poder nas palavras, então se dizia: veja que o irmão é profeta. É o que ela faz aqui, irmãos. Mas perceba uma coisa. Jesus ele foi categórico, irmãos, nos evangelhos ao dizer que normalmente o profeta não é reconhecido na sua casa. Jesus diz claramente, irmãos, que junto dos seus, junto da sua família, junto da sua vizinhança, junto de onde cresceu, o profeta não é valorizado, não é reconhecido. Você sabe, os irmãos de Jesus não o aceitaram de início. A mãe de Jesus pensou que ele estava louco e tentou intervir em seu ministério. Os vizinhos de Jesus faziam pouco caso dele e diziam: por acaso não cresceu entre nós esse rapaz? Ele não é filho do José, ele não é filho da Maria? Como que ele tem algo para entregar da parte de Deus para nós? Faziam pouco caso de Jesus. E você vê, irmãos, que essa mulher aqui é descrita como alguém que, convencida pelo Espírito Santo de Deus, em seu interior, ela sabe reconhecer alguém que é enviado do Senhor. Ela sabe reconhecer alguém que está vindo, irmãos, da parte de Deus. Mas você percebe uma coisa no texto: ela não só reconhece. Ela não só reconhece, irmãos, ela recebe fazendo alguma coisa. Ela recebe mostrando disposição interna. Interna é reconhecer. Mas ela transforma esse reconhecimento em algo externo. Então ela diz: vamos construir para ele um quarto. Repita comigo: vamos construir um quarto. Onde o Senhor Jesus está morando dentro de você. Aqui eu começo a pregar. Ela diz: vamos construir um quarto. E construir aqui traz uma ideia, irmãos, como eu disse, de fazer alguma coisa. Amém? É uma reação. Ela está querendo contribuir para a edificação. Ela está preparando um lugar, ela quer acolher, ela quer receber. Amém? Ela reconhece: é homem de Deus, é da parte de Deus, é enviado pelo Senhor. Eu quero na minha casa, eu quero na minha vida, eu quero valorizá-lo, porque assim valorizarei o que vem de Deus, e Deus me abençoará. É diferente da reação, por exemplo, de Obed-Edom. Ele não teve escolha, a arca estava passando na frente da sua casa, não conseguiriam levar ela adiante, então disseram: vamos deixar na casa dele, e assim ele foi abençoado, mas foi aleatório. Aqui não, aqui a mulher está dizendo: eu vou construir. Ela vai ao seu marido e diz: vamos preparar um quarto para que o homem de Deus possa descansar, para que ele possa se aproximar de nós, para que ele possa ser recebido em nossa família, da mesma forma que o Senhor Jesus espera ser recebido por cada um de nós, com preparação, irmãos. O Senhor Jesus quer ser recebido com devoção, com hospitalidade, com a mesma generosidade desta mulher, com o mesmo empenho, para que ele possa se sentir em casa, irmãos, dentro da minha e da sua vida, para que ele possa se sentir valorizado, acolhido. Nós estamos aqui falando do Apocalipse, né, irmãos, do livro. Nós vamos chegar no capítulo 3, quando o texto narra, irmãos, a igreja de Laodiceia. No capítulo 3, verso 20, irmãos, lá é descrita uma igreja, irmãos, que fechou a porta na cara do Senhor. Então Jesus está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta aí. Ou seja, eu quero entrar. Eu quero participar disso aí que vocês estão fazendo e dizem que é no meu nome. Mas eu não estou aí com vocês porque vocês não deixam eu entrar. Vocês não valorizam a minha presença. Diferente desta igreja, irmãos, essa mulher, ela abre as portas do lar. Ela abre as portas do lar, irmãos, em demonstração de que entende a necessidade de gastar recursos, seja de tempo, seja material, mas gastar-se em construir um lugar para o que vem de Deus na sua direção. E é isso que está mexendo muito comigo, irmãos, muito com o meu interior. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Gastar o devido tempo, gastar o devido recurso para construir um lugar para o Senhor no coração. Empenhar-se com isso, irmãos. Ter como prioridade. Não sei se você viu, eu escrevi lá no Instagram a respeito dessa mensagem que ia pregar. Não sei se você leu lá, mas está lá salvo, você pode ler.
Nós invertemos a lógica do que Jesus disse. Ele disse, busquem primeiro o reino e as demais coisas depois. E quem que acrescenta? Só que nós fazemos o contrário. Nós buscamos aquilo que Deus quer acrescentar e esquecemos o reino de Deus. E ele não será acrescentado, irmãos, porque ele precisa ser buscado. Nós invertemos a lógica e esperamos resultado. Só que Jesus, o Senhor Deus, não age desta forma. Ele não inverte as suas palavras. Veja que, irmãos, essa mulher, ela constrói um quarto no terraço, para que fosse de fácil acesso. Através de uma escada pela parte de fora da casa, Eliseu poderia acessar a parte de cima da casa onde estava construído o seu lugar. Fácil, repita comigo, fácil acesso, irmãos. Eu creio que o Senhor Jesus quer ter o acesso facilitado em nosso coração. Eu creio, irmãos, que Ele pretende acessar o nosso interior sem nenhum tipo de barreira ou empecilho que muitas vezes nós mesmos criamos. Ao invés de ocultarmos tempo, recurso e dedicação, irmãos, em construir um espaço agradável para Ele em nosso interior, nós fazemos o contrário, nós construímos barreiras. Isso não agrada ao Senhor. Isso entristece o coração de Deus, que gostaria de ter acesso fácil, sem empecilhos, irmãos, sem barreiras, sem nenhum tipo de lixo ou bagunça, irmãos, que torne ainda mais difícil, mais desconfortável para a presença do Espírito Santo, irmãos, que é tão maravilhoso dentro de nós. E nós acabamos, irmãos, por dificultar a presença de Deus em nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo milita contra a nossa carne. Por quê, irmãos? Porque Ele quer vencê-la. Ele quer derrotá-la. Ele quer diminuí-la para que Ele possa crescer. Quando nós colocamos muito lixo para dentro do coração, irmãos, nós dificultamos essa guerra. Quando nós lidamos, irmãos, quando nós temos muitos pecados que nós não tratamos e que ignoramos, o Espírito Santo precisa redobrar a atenção naquilo ali e acaba, irmãos, por não se desenvolver internamente, porque Ele está sempre guerreando contra a nossa carne e nunca descansa. E nós, ao invés de contribuirmos, irmãos, para que Ele possa repousar, para que Ele possa crescer, nós dificultamos. É quando, irmãos, o nosso interior se torna uma casa acessível ao Espírito Santo. É quando o nosso coração se torna, irmãos, um lugar em que Ele goste de estar, que Ele goste de morar, em que Ele goste de permanecer, irmãos. É que nós passamos a vivenciar, a experimentar coisas em Deus. É quando nós passamos a ver, irmãos, na nossa vida, essa transformação interna que eu creio que todos querem ter. Você canta aqui, irmãos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Mas o fato é, irmãos, que infelizmente nós sabemos sim viver em muitos outros lugares. E esquecemos da preciosidade que é estar na presença do Senhor. E não gastamos tempo com isso. Não veremos, irmãos, não experimentaremos aquilo que transborda de dentro para fora. E que começa a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Se não dedicarmos tempo ao Espírito Santo. Você percebe, irmãos? No verso 10, ela diz para o seu marido: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama. Repita comigo: cama, mesa, cadeira e lamparina. Irmãos, ela não construiu apenas uma barraca para o profeta. Não satisfeita em apenas construir um espaço dentro da casa, irmãos. Ela construiu algo dedicado, algo adornado. Algo, irmãos, um ambiente, irmãos, favorável para o crescimento. Um ambiente favorável, irmãos, para o desenvolvimento. Ela adorna a casa. Ela coloca, irmãos, coisas que são básicas para a sobrevivência. Coisas que são básicas para o descanso, para o progresso, para a alimentação.
Coisas que são básicas, irmãos, até mesmo para a visualização. Ela coloca uma lamparina, ela clareia o ambiente. Nós estamos falando de uma mulher que está preocupada não apenas em colocar um teto sobre a cabeça de Eliseu, mas que está preocupada com o conforto dele dentro da casa. Isso é acolhimento, irmãos. Sabe por quê? Ter uma casa é diferente de ter um lar. Ter uma casa é diferente de ter um lar, irmãos. Porque por mais simples e humilde que uma casa possa ser, por mais singela que ela seja, irmãos, para ser um lar ela precisa de coisas básicas. É ou não é verdade? Você não viveria confortavelmente sem uma cama, sem um sofá, sem uma mesa, sem luz em casa. Você não conseguiria viver, mesmo que você tivesse um teto na cabeça. Você não se sentiria bem numa casa escura. Quando nós construímos algo, o que nós fazemos, irmãos? As pessoas constroem casas, o que elas fazem? Elas pintam, elas adornam, elas compram coisas boas, elas colocam coisas boas para dentro de casa, se faz até chá de casa, não é verdade? Para que você possa receber alguns presentes das pessoas que vão no seu casamento, porque ninguém gosta de viver em uma casa que não tem nada, que é só um cubículo escuro, que não oferece, irmãos, conforto, que não oferece alegria, não oferece satisfação. É ou não é verdade? Acho que isso é mais caro às mulheres. É ou não é? As mulheres gostam de ter a casa enfeitada, adornada, elas gostam de ter a casa limpa, cheirosa, da mesma forma que o Espírito Santo gosta de habitar no seu coração, meu irmão. Um lugar favorável. Amém? Agora, irmãos, experimente ter progresso, irmãos, vivendo dentro de uma caixa de sapato. Experimente ter algum tipo de progresso vivendo dentro de um container, um lugar impessoal, um lugar frio, indiferente. Não é possível ter progresso, porque sem lar, irmãos, sem progresso. É triste viver num lugar impessoal. Eu tenho certeza que você se entristece quando os relacionamentos dentro de casa estão abalados, porque eles são necessários. Imagina viver, irmãos, numa casa em que as pessoas não se olham, que as pessoas não se sentam à mesa, não conversam. Você não conseguiria viver assim. Agora, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e eu não converso com ele. Como que ele se sente? Então Tiago vai dizer que ele tem ciúmes, ele arde em ciúmes, porque não valorizamos a presença dele. Como você se sentiria vivendo numa casa e não num lar? Jesus disse, irmãos, a uma mulher nos evangelhos, a qual ele expulsou demônios. Ele disse que, a partir do momento, irmãos, da libertação, a casa dela estaria vazia, mas que cabia a ela adornar a casa. A casa estaria vazia a partir do momento da libertação, mas cabia a ela, irmãos, colocar coisas para dentro, edificar uma casa, edificar para que seja um lar verdadeiro, porque Jesus disse que se o Espírito for e voltasse e encontrasse a casa do mesmo jeito que deixou, vazia, apenas um lugar escuro, ele voltaria ainda pior. E Jesus deixa bem claro para ela, é responsabilidade sua adornar a casa. É responsabilidade sua edificar a sua casa e deixá-la confortável à presença de Deus. É nossa obrigação, irmãos, edificar um lugar no coração para acomodar o reino de Deus. Afinal de contas, ele veio ao seu encontro. Se você diz querer ser parte do reino, se você diz, irmãos, querer ser habitado pelo Espírito Santo, pertencer ao Senhor Jesus, aceitá-lo como mestre da sua vida, se você diz todas essas coisas, irmãos, mas não lhe prepara um lar adornado, receptivo, para que ele possa ficar não só de passagem, irmãos. Se você diz todas essas coisas e não prepara um lugar para que ele possa verdadeiramente morar, saiba de uma coisa, irmãos, esse é o alerta nessa noite: você não está cuidando bem do Senhor. Essa mulher, ela reconhece, ela diz, vamos fazer alguma coisa, mas este santo homem de Deus, que vem da parte de Deus, ele vai entrar na minha casa e vai ser bem cuidado.
Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Sabe por quê? O interessante disso tudo, irmãos, é que quando você recebe o Senhor Jesus, Ele não vem para ser apenas um convidado. Você tem noção disso? Que quando você recebeu o Senhor Jesus, irmãos, Ele não veio e não entrou na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu coração, para ser um mero convidado, irmãos, um mero hóspede. Quando Ele te comprou com o sangue precioso, irmãos, saiba de uma coisa, Ele comprou o seu corpo, Ele comprou a sua vida, Ele comprou o seu ser. E quando Ele entra no coração, Ele vem para ser dono. Ele não vem para ser um mero convidado. Ele vem para se adonar, porque pertence a Ele. Então nós passamos a servi-lo. Nós passamos a ser mordomos do nosso próprio ser, irmãos, que já não nos pertence mais. Ele vem para ser prioridade. Muitos de nós cantamos, irmãos, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas nós não fazemos menção, irmãos, da responsabilidade que é receber Deus interiormente. E do quanto Ele deveria crescer em nosso coração. Mas que muitas vezes não consegue, porque nós não facilitamos a vida do Espírito Santo. E Ele se desagrada de nós. Então Paulo vai dizer, cuidado, não entristeçam o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Nós ocupamos tempo, irmãos, muitas vezes, infelizmente, construindo e edificando tantas coisas, irmãos, que normalmente não contribuem em nada para recebê-lo como Ele merece. E nós gastamos tempo nisso, dia após dia. Nós colocamos tralhas para dentro. Bagunça a mente, bagunça o espírito, irmãos. Torna um lugar indesejável de se viver. Nós gastamos tempo com isso, irmãos, que não prepara, são obras que não preparam um ambiente propício para Deus. Isso é muito sério. Não haverá edificação, irmãos. Não haverá crescimento se nós cuidamos mais do que é passageiro do que aquilo que é eterno. E não espere algo diferente do Senhor. Você conhece a história de Maria e Marta. O que Jesus faz com elas, irmãos? Ele repreende Marta pelos muitos afazeres, enquanto Maria desfrutava. Enquanto Maria o ouvia, se sentava diante dele, porque de fato, irmãos, há coisas boas. O que Marta fazia era bom, mas há coisas melhores. Diga isso para o irmão que está ao seu lado: há coisas boas e há coisas melhores. E a nossa responsabilidade é escolher entre uma e outra. O que é bom, o que é melhor. Nós podemos fazer, irmãos, e nos ocupar com coisas boas nessa terra, nessa realidade. Como eu sempre falo para vocês aqui, coisas que não são pecado em si mesmas. Coisas que têm o seu espaço, têm o seu lugar, mas que muitas vezes, irmãos, acabam por nos roubar tempo. Acabam por nos roubar, irmãos, esse desenvolvimento interno que nós tanto falamos. Enquanto eu digitava sobre isso, irmãos, no meu esboço, eu pensava de que talvez muitos de nós, irmãos, possa contar quanto tempo gastou no último mês fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que entretém o coração, a vida, a alma, mas não consegue, infelizmente, lembrar qual foi a última vez que se assentou aos pés do Senhor e apenas o admirou. Isso, irmãos, me pegou por dentro. Quanto tempo nós gastamos fazendo coisas que nós gostamos e que não são ruins e não são erradas, mas que muitas vezes se tornam idolatria e nos roubam tempo, quando deveríamos estar aos pés do Senhor Jesus, como Maria, admirando. Sabe por quê, irmãos? É nos momentos de intimidade que você cresce. Amém? É no tempo reservado para o que nós chamamos de secreto que você se desenvolve. É no momento aos pés do Senhor, irmãos, que você é incendiado pelo Espírito Santo de Deus. É aos pés do Senhor que você, irmãos, é incendiado como uma fogueira. Então sai por aí, irmãos, para queimar como uma tocha de fogo.
E a lâmpada da sua lanterna não se apaga se você tiver azeite sempre reserva. Mas você só consegue isso no momento em que você está em intimidade, em que você escolheu a melhor parte. Faça uma análise, meu irmão, sinceramente. Faça uma análise da sua vida. Como foi este mês de abril? Quanto tempo você gastou diante do Senhor? Em contrapartida, quanto tempo você gastou com coisas que são boas, mas que roubam tempo? Quanto tempo, irmãos? A recompensa adquirida no secreto, irmãos, ela sairá pela tua boca, se você se dedicar a isso. A recompensa do secreto, irmãos, ela sai pelos nossos olhos, das nossas ações. Enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você se relaciona. Até mesmo quando você faz comida para a sua família. Até mesmo quando você lava roupa para a sua família. Enquanto você vive, irmãos, a recompensa do secreto, dos momentos em que você gastou aos pés do Senhor, elas saem por você e aí se tornam algo externo. E as pessoas olham e dizem: tem algo diferente, eis que passa aqui um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque você foi buscar primeiramente para você. Você foi buscar para você. Então, se você for buscar para você primeiramente, você então terá o que compartilhar. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Nenhum crente, irmãos, realmente cheio do Espírito Santo colocou na falta de tempo desculpas para ser intimidado. Desculpas para dizer: eu não sei o que falar muito bem, eu não sei como orar, eu não tenho tempo. Nenhum crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, irmãos, arranja esse tipo de desculpa, porque está incendiando, está queimando. Invista, meu irmão, no seu desenvolvimento espiritual, enquanto é tempo. Ele está às portas. Ele está às portas, irmãos. Invista nesse desenvolvimento para que o reino salte através de você. Então você vai chegar nos lugares como uma tocha de fogo enviada pelos céus. Invista, irmãos. Sabe por quê? Já estou encerrando. No Sermão do Monte, lá no capítulo 7, irmãos, eu quero que você abra comigo. Mateus capítulo 7. Vamos ler o verso 6. Jesus diz assim, irmãos, algo muito precioso. Ele diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos. Amém? Só até aqui. Não deem aos cães o que é santo, e não joguem as pérolas aos porcos. Provavelmente você já ouviu esse texto muitas vezes. Amém? Sabe o que Jesus está falando lá, irmãos? Aqui, ele está falando, irmãos, sobre aqueles que insistentemente ousam desprezar essas pérolas sagradas que vêm do reino de Deus. Ele está dizendo: não gastem tempo jogando pérolas sagradas às pessoas que são cães e porcos, ou seja, que desprezam, que ignoram, que fazem pouco caso, que julgam tudo isso que eu estou lhes trazendo como sem valor. Eu não sei você, irmãos, que se são pérolas sagradas aquilo que veio dos céus ao nosso encontro, eu não quero ser cão e não quero ser porco. Eu quero valorizar. Eu quero receber e dizer, como Jesus conta a respeito de um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo o que tinha e passou a viver, irmãos, dedicado àquilo que ganhou dos céus. Eu não quero ser cão, eu não quero ser porco, irmãos. Enquanto nós não entendemos a necessidade de acolher, irmãos, com reverência, com temor, com disposição aquilo que vem dos céus ao nosso encontro, irmãos. Enquanto nós não entendemos isso, nós continuaremos a viver uma vida superficial. Isso é muito triste, irmãos. Porque uma vida superficial, irmãos, é nada mais, nada menos que uma prova de resistência. É uma prova de resistência que não tem fim, parece. Não acaba nunca. Talvez você já tenha encontrado crentes assim, irmãos, que estão vivendo uma vida espiritual que mais parece uma prova de resistência. Eu estou me cuidando,
para não cair. Eu estou me cuidando para não ir embora. Eu estou me cuidando. Meu Deus, que esforço para não pecar. Que esforço para não trair a minha esposa. Que esforço para ser honesto e não abandonar esse serviço e viver, sei lá, de agiotagem. Que esforço que eu estou fazendo. Que esforço que eu faço para vir na igreja e não ficar em casa. E parar de perder tempo com esse Deus aí, quando eu poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa que eu goste. Isso é uma prova de resistência, irmãos. Isso, pessoas que agem assim não entenderam que receberam pérolas sagradas. Diga isso para o irmão que está ao seu lado: você recebeu pérolas sagradas. Diga assim: é um tesouro precioso, meu irmão. Invista tempo e passe a desfrutar.